E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Aula muito importante, a gente vai falar hoje sobre Nova República. Isso mesmo, Nova República. Bom, para você que não sabe, esse é o nosso último tema corrido para o preparatório de História para o Enem. Significa que as aulas vão acabar, né? Que depois dessa quinta-feira aqui você não vai ter mais aula? Não. A matéria corrida de história do Brasil, a de história geral já acabou, mas a de história do Brasil ela está se encerrando aqui. O que a gente vai fazer depois? Exercício, a gente vai fazer revisão, se for necessária, voltar em temas que são necessários, algumas revoltas na história do Brasil que a gente precisa contar um pouco mais, ou precisa introduzir algumas outras revoltas aqui. Mas em relação a temas corridos, esse é o último. Então, eu preciso que vocês prestem bastante atenção em tudo que eu vou falar aqui, ok? Até mesmo porque vamos falar de mais presidentes aqui na história do Brasil. Então vamos começar porque tem bastante detalhe também, tem bastante coisa para falar. Não é muito difícil, mas as pessoas podem se perder um pouco. Mas como vocês sabem, aqui a gente tenta transformar de tudo de uma maneira mais prática para que todo mundo entenda, tá? Para a gente poder fazer aí uma boa prova, ok? Nova República, período aí pós-ditadura militar, que compreende aí os anos entre os anos de 1985 até hoje. Isso, a gente está na Nova República. Pós-ditadura militar, é uma república democrática que a gente está falando, que a gente vai trabalhar com alguns presidentes. Vai desde Sarney até hoje, se você estiver assistindo esse vídeo em 2017, 2018, aí possivelmente a gente está falando até governo Temer. Porém, a gente não trabalha todos os presidentes, porque vai chegando na atualidade, eles ainda não são cobrados. Então a gente vai fazer aqui de Sarney a Lula, mais ou menos, para que todo mundo entenda. Numa outra aula mais para frente, a gente coloca algumas relações de governo Dilma aí para vocês. Mas aí não seria um estudo assim sobre o governo Dilma, que isso possivelmente é muito difícil de ser cobrado, tá bem? Mas não tem importância. Vamos começar então. Nova República aqui. O primeiro presidente, que nem foi o primeiro presidente eleito pelo povo brasileiro, vai ser o José Sarney. Se você acompanhou a nossa última aula de História do Brasil, que foi a aula de ditadura militar, você se lembra que o Sarney era vice do Tancredo, na verdade ele era para ser um vice do Paulo Maluf, virou vice do Tancredo, o Tancredo faleceu e o Sarney já tinha assumido alguns anos antes. Então, o governo dele vai de 1985 até 1990. Compromissos sobre o Sarney. Talvez seja o presidente que a gente mais tenha detalhes aqui a acrescentar nessa aula e é muito importante. Compromissos de José Sarney. Introduzir o Brasil à democracia, pois na verdade a gente estava vivendo uma ditadura, então ele diz, né, o compromisso do Sarney é um compromisso de equilibrar a questão democrática no Brasil até as próximas eleições, aí nós teremos eleições populares daqui para frente, não ainda, porque ele não foi eleito, né, pelo voto popular. E um outro compromisso seria reerguer o Brasil economicamente ou equilibrar a balança do Brasil. Esse é um detalhe muito importante que é característica desse período, eu peço para que você guarde, porque a gente terminou a ditadura militar numa tremenda desigualdade social. E o Sarney ele vai ter que conviver com essa desigualdade social, que é causada muito pela desigualdade econômica, pela concentração de renda no Brasil. Vocês lembram da última aula? Por conta disso, os anos 80, que é o período que o Sarney está governando aqui no Brasil, principalmente o período do Sarney, os anos 80 são chamados no Brasil de década perdida. Isso é em relação à questão econômica e social e vai refletir em muitos outros setores. Por exemplo, as artes vão refletir. Então, exemplos para vocês. Nos anos 80, começa a surgir uma rebeldia jovem no Brasil, por exemplo, em Brasília, bandas de rock and roll de Brasília começam a surgir, como o Aborto Elétrico, Legião Urbana. É também nos anos 80 que surge também a rebeldia da periferia da região de São Paulo, como o punk rock no Brasil. O punk surgiu nos anos 70 no mundo, Inglaterra / Estados Unidos. No Brasil ele chega muito no final dos 70 e início dos 80, muito por conta dessa década perdida. E era tão perdida que até músicas infantis faziam críticas ao governo, para vocês terem noção de como que era o Brasil nesse período. Então é uma característica importante que vocês não podem esquecer. E o governo Sarney, ele vai ser caracterizado por tentar reerguer essa economia brasileira, ou erguer, na verdade, que nunca foi erguida. E ele vai lançar diversos planos econômicos no Brasil. Ele é caracterizado também por esses diversos planos econômicos.
A gente não precisa ficar detalhando todos os planos econômicos aqui, mas a gente vai detalhar alguns que são muito importantes para vocês. O primeiro plano econômico, que é o mais importante, é o chamado plano cruzado. O Sarney assume e ele já coloca em prática o plano cruzado, que é uma tentativa de estabilizar a economia brasileira. E ele tem em sua base a constituição de uma nova moeda no Brasil, o cruzado. Qual era a moeda anterior? Era o cruzeiro. Ele vai tentar fazer uma moeda um pouco mais, olha só, um pouco mais equilibrada e mais valorizada. Como assim? O cruzeiro era muito desvalorizado devido à inflação, devido à crise e por aí vai. E ele tenta fazer o cruzado. Mas como que vai ser esse cruzado? Ele pega o cruzeiro, 1.000 cruzeiros vão ser equivalentes a um cruzado. É como se ele cortasse os 3 zeros dos 1.000 cruzeiros e transformasse em um cruzado. O objetivo era tentar valorizar a moeda para combater a hiperinflação no Brasil, que é característica muito forte desse período. Pra vocês terem noção, a moeda era tão desvalorizada que a hiperinflação era o seguinte: o produto subia de valor assim em minutos, em horas, minutos, por aí vai. Dá exemplos para vocês. O cara chegava no supermercado para comprar um saco de arroz, um saco de feijão, às vezes ele pagava assim meio salário mínimo por isso. E após pegar o produto na prateleira, quando ele chegava no caixa, esse produto já corria o risco de já ter aumentado de preço devido a essa hiperinflação. Talvez hoje a nossa sociedade, a gente vive uma inflação muito forte, mas a gente ainda não está nessa hiperinflação que as pessoas viviam no governo Sarney. Então era muito pesado, era muito puxado, e a tentativa de valorizar a moeda, o cruzado, né, era justamente para tentar combater isso. Mas vocês sabem que é uma medida que não necessariamente vai dar certo. É meio que assim, o Sarney ele tenta mostrar serviço, mostrar alguma coisa ali. Isso não vai necessariamente combater a hiperinflação. E é aí que ele parte para uma outra alternativa aí que está dentro do plano cruzado ainda, que é o congelamento de preços. Então, assim, para não aumentar o preço, né, dos produtos, eu vou congelar, né? O Estado interfere diretamente na economia e congela os preços, né? É complicado você pensar nesse sentido, gente, porque o Estado está interferindo, ele está congelando os preços, o produto não pode subir, né, de valor, ele não pode subir de preço, mas isso prejudica muito a indústria, né, os fornecedores dos supermercados brasileiros, que começam a boicotar os supermercados, né, começam a falar o quê? Olha, a gente vai, né, se vocês não colocam o preço, se vocês não deixam a gente subir com o preço da mercadoria, a indústria está sendo quebrada. Então começa a ocorrer uma série de boicotes, né, das indústrias alimentícias, principalmente aos supermercados, que falam: a gente não pode aumentar o preço, o nosso produto não tem valor nenhum nesse sentido. E o Sarney, para poder ainda mais tentar mostrar serviço e tentar equilibrar essa economia, valorizar mais a moeda, ele lança lá o seu plano, né, dentro do plano cruzado ainda, dos fiscais do Sarney, que se você, qualquer pessoa, poderia até colocar um adesivo, tinha um adesivo "Eu sou o fiscal do Sarney", você ia no supermercado e se você visse que o preço tinha aumentado de valor, né, e não podia porque tinha um congelamento de preços, você ligava para o número lá e denunciava aquele supermercado, ele ia ser punido, ia receber uma multa pelo aumento do preço. Olha só a briga de Sarney com as indústrias, né, com os supermercados nesse sentido. E aí o Sarney também fala assim: beleza, então vamos fazer o seguinte, então tudo isso é dentro do plano cruzado, tá? O Sarney lança também então um gatilho salarial. O que significa isso? Tudo bem, pode acontecer essa inflação, a gente não consegue combatê-la 100%. Mas toda hora que a inflação chegar a 20%, o salário mínimo também aumenta 20%, tá? Então assim, a gente vai tentar equilibrar nesse sentido. Inflação 20%, aumento do salário mínimo. Esse é o gatilho salarial. Esse sistema do salário mínimo, ele não conseguir ser reajustado de acordo com a inflação, a gente chama de arroxo salarial. Significa que 20% de inflação, 20% de aumento no salário mínimo. Você não está aumentando o salário mínimo além da inflação, vocês percebem? Você está só tentando reajustar de acordo com a inflação, mas ele não está acima, quer dizer que o dinheiro não sobra, né? Isso se chama arroxo salarial. Então vocês estão percebendo, o que eu estou querendo passar para vocês é essa crise econômica que o Brasil está vivendo. E por conta disso, né, para uma curiosidade importante, que é nesse período aqui no Brasil que fica muito claro para a gente o que é uma compra de mês. Isso aí é
algo tão característico do povo brasileiro nos anos 80 que vem até hoje, que para que serve uma compra de mês? Você compra os produtos básicos do mês logo de uma patada só. Por que isso? Porque para evitar a inflação, evitar que os produtos subam de preço, você já compra tudo de uma vez. Surgiu aí no Brasil, não que não existisse antes, mas isso ficou muito forte, o que não é característica de outros países mais desenvolvidos, que é a famosa compra de mês. Vocês estão entendendo então todo esse processo que está acontecendo? Outras coisas importantes que o Sarney vai tentar fazer, ainda relacionadas à economia. O governo Sarney também vai lançar o seguro-desemprego, então a gente vai mexer também com a CLT, o seguro-desemprego para poder garantir condições mínimas do trabalhador após uma possível demissão. Olha só, que tem até hoje, né, o seguro-desemprego está sendo muito, na verdade, está sendo motivo de muita discórdia aí com essas reformas trabalhistas. Em 1989, sabendo que o Sarney não conseguiu segurar essa inflação, né, ele vai lançar aí um outro plano econômico, que é o Plano Verão. Então a gente tem vários planos no governo Sarney, plano Cruzado, Plano Cruzado 2, Plano Bresser, que é feito pelo ministro da Fazenda Luiz Carlos Bresser, e esse Plano Verão, que eu quero que vocês foquem muito, que é simples. Basicamente, é uma troca de moeda novamente. Em 1989, a gente sai do cruzado e entra no cruzado novo. Olha só, então nós tivemos duas trocas de moeda durante o governo Sarney. E é o mesmo esquema que a gente viu do cruzeiro para o cruzado. Qual que é o sentido? 1000 cruzados agora equivalem a um cruzado novo. Você corta 3 zeros dos 1000 cruzados e transforma em um cruzado novo. A pergunta que não quer calar, isso dá certo? Não. Então o governo de Sarney, nos anos 80, é um governo afundado em crise econômica, tá bom, gente? Então vocês percebem, a gente está justificando o que a gente está chamando aqui de década perdida. Nas questões das relações internacionais, ainda assim voltados para a economia também, o Brasil com aquela dívida imensa que está vindo desde os tempos do Juscelino Kubitschek, o Sarney decreta moratória. Ah, mas o que é moratória? Tem a ver com moradia? Não! Moratória significa que o governo vai pagar a dívida externa, a dívida, né? Mas nesse caso a dívida externa, mas não vai pagar os juros dessa dívida, que os juros é muito maior do que a dívida. Então o governo fala assim, ele dá um calote no FMI, no Fundo Monetário Internacional, tá? Decretar moratória é, paga só a dívida, que ela é mínima, perto do que você tem de juros, tá bom? Isso é bom ou ruim para um país? Isso é péssimo para um país, porque o Brasil ele fica com maus olhares lá fora. O pessoal fala assim, ó, pagaram só a dívida, esqueceram os juros, deram um calote na gente. Os juros é mais importante, né, do que pagar a dívida. Então o Brasil ele se afunda ainda mais, porque ninguém vai querer mais ajudar o Brasil ou investir economicamente no Brasil, porque o Brasil é dado como um mau pagador. Ainda no governo Sarney, uma coisa muito importante, estou falando que o Sarney é o que tem mais coisas aqui, a gente vai ter em 1987 a elaboração, a abertura da Assembleia Nacional Constituinte, em 1988 nós temos a primeira Constituição brasileira após a ditadura militar, em 1988, que é a nossa Constituição atual, tá bom? Então, nós estamos falando aí da nossa Constituição atual, que é a 7ª Constituição do Brasil, e essa Constituição vai receber um apelido de Constituição Cidadã. É a parte que a gente vai falar do Sarney tentar transformar o Brasil numa democracia. Cidadã porque é uma Constituição que vai ouvir diversos grupos das minorias brasileiras, como comunidades indígenas, quilombolas, por aí vai, para poder elaborar essa lei. Então é uma Constituição que vai tentar criticar a ditadura militar e transformar o Brasil numa democracia. Como assim? É através dessa lei que nós vamos ter um aumento, né, um estabelecimento de fato de demarcação de terras indígenas, demarcação de terras quilombolas. É nessa Constituição que o racismo vai ser considerado crime inafiançável. E detalhe, o racismo no Brasil é basicamente considerado uma segregação jurídica, tá bom? Então, por exemplo, um branco não deixa um negro entrar em sua loja, tá? Ele impôs uma norma dentro de sua loja. Quando você tem xingamento, não entra no crime de racismo, infelizmente, porque para mim é racismo. Mas quando um xinga o outro, é uma injúria. Quando um xinga o outro, a gente chama de injúria. Aí não entra no crime de racismo. O racismo é quando há uma questão jurídica através de normas, como esse exemplo da loja que eu passei para vocês. E é nessa Constituição que o voto universal, né,
homens, mulheres, acima de 18 anos, né? Na verdade, vem com aquela ideia de 16 a 18 você é facultativo, de 18 para frente, aí o voto, não o voto é obrigatório, mas a presença é obrigatória, porque você não é obrigado a votar, você é obrigado pelo menos a justificar, a sua presença é obrigatória. E uma coisa muito importante, foi definido o voto para analfabetos, direito de voto para os analfabetos. Então vocês entendem que na parte econômica está tudo capenga no Brasil. Na parte política, através dessa Constituição, o Brasil está caminhando para uma democracia através dessa Constituição que a gente chama de Constituição Cidadã. Com tudo isso, estamos conduzindo o Brasil para as eleições de 1989, a primeira eleição onde muita gente pôde votar após a ditadura militar para presidente. Uma coisa muito importante, nessas eleições nós tivemos aí 21 candidatos barra 22. Sabe por que 21 barra 22? Interrogação! Por quê? O que aconteceu aí, gente? Na verdade, você tinha Silvio Santos candidato em 1989, só que a sua candidatura foi impugnada. Então, assim, não chegou o nome dele nem foi para as urnas. Você tinha outro nome nas urnas, que ele entrou assim meio que rapidamente, estava com outro nome, se eu não me engano era Correia. Se vocês procurarem na internet Silvio Santos presidente, vocês vão ver assim várias imagens assim extremamente engraçadas da campanha eleitoral de Silvio Santos. Tem muita gente que fala que votaria nele, mas a candidatura dele foi impugnada. No final das contas, foram 21 candidatos, 22 antes do pleito eleitoral ser oficializado, ok? Mas o mais importante que vocês precisam saber é que nas eleições de 89, as duas grandes forças seriam o Lula, né, candidato do PT, e o Fernando Collor de Mello, que era de até então um desconhecido partido chamado PRN, que o PRN era o Partido da Reconstrução Nacional, um partido aí mais desconhecido, ele existe até hoje, o Collor, se eu não me engano, faz parte dele até hoje, só que ele mudou a sigla, hoje ele é PTC, Partido Trabalhista Cristão. Bom, enfim, esses dois candidatos seriam os mais fortes, mas a gente tinha outros candidatos nessas eleições, como figuras assim, emblemáticas na história do Brasil, como Paulo Maluf, Mário Covas, se eu não me engano tinha Orestes Quércia, Leonel Brizola, e por aí, se eu não me engano, até Ulisses Guimarães se candidatou nessas eleições, que foi um cara importante para a Constituição de 88. A que se deve esse número de candidatos exagerado, né? Eu costumo dizer que é muito importante que vocês entendam isso, que nesse período ainda de década perdida, de um Brasil se reconstruindo, você tem várias ideologias surgindo que vão elaborar propostas para o país. Então, o número de candidatos reflete a crise política que o Brasil está vivendo e essa reconstrução democrática, ok? Não se esqueçam disso. Ok, mas no segundo turno, Lula e Collor. O que é importante falar sobre essas eleições? A gente está em 89, período de Guerra Fria ainda, queda do Muro de Berlim em 89. O Lula vinha com uma proposta mais popular, não socialista, porém mais popular, com um apelo mais voltado às questões sociais. E o Collor era o cara que estava trazendo para o Brasil um inicial discurso neoliberal, de investimento maior na iniciativa privada do que na iniciativa pública, tá bom? Então, assim, maior investimento no meio privado do que no público, tentar enxugar ainda mais o Estado, que era uma tônica que estava surgindo já nos Estados Unidos através de Ronald Reagan, e que surgiu nos Estados Unidos através de Ronald Reagan, e na Inglaterra através da primeira-ministra, a ex-primeira-ministra Margaret Thatcher, a Dama de Ferro. Então, o Collor ele tenta trazer isso para o Brasil. Detalhe, a questão da ideologia neoliberal começa a ser trazida por Collor. A consolidação vai ser com Fernando Henrique Cardoso, tá? Não é com Collor, do neoliberalismo. E eles vão lá disputar o segundo turno. O Lula tem uma grande força no meio popular e o Collor ele tem uma grande força no meio empresarial. Porém, o Collor ele tem todo um apelo, tá? Um apelo político em cima da sua imagem. Ele era um playboy, um homem vindo de Alagoas, que fazia natação, fazia Cooper, e eles gostavam de mostrar muito bem essa imagem, as pessoas achavam ele muito bonito, ele andava de jet ski. Lá na Alagoas, enquanto ele foi deputado, ele foi considerado um grande caçador de marajás, significa que ele vai
que ele dizia que ele ia acabar com esses empregos, esses cargos públicos de pessoas servidores públicos que encostam, né, após a sua estabilidade. Então ele tinha uma campanha muito forte contra, né, o Estado, né, mais voltado para a iniciativa privada. Falou que ia combater a corrupção no Brasil, que essas empresas públicas, elas, na verdade, elas estão afundadas em corrupção, tem que se privatizar essas empresas. E eles foram para o segundo turno, e uma coisa muito importante, na verdade, duas coisas importantes que eu quero destacar aqui para vocês, é que a mídia, né, enquanto aparato burguês, aparelho empresarial, incentivaram ou, na verdade, priorizaram muito mais a campanha do Collor. Vocês sabem que isso acontece, que a gente chama de manipulação da mídia. Eu vou destacar duas coisas importantes que foram fundamentais para a vitória do Collor. Nas vésperas das eleições, um empresário que apoiava o Fernando Collor, Abílio Diniz, na época dono do grupo Pão de Açúcar, o Abílio Diniz foi sequestrado, um sequestro relâmpago. E em seu cárcere, né, que ele foi encontrado logo, foi resgatado antes das eleições, você tinha vários panfletos do Lula jogados no chão, e o grupo que sequestrou Abílio Diniz era lá um grupo chileno, eu esqueci o nome desse grupo, e naquela imagem que você tem, se eu achar a imagem eu coloco, mas é muito difícil de achar essas imagens. Aquela imagem que você tem dos presos, sabe, que a câmera da TV vai lá filmar, que eles estão todos algemados olhando para baixo, muitos deles estão com camiseta do Lula. O que dá a entender que existiu uma manipulação da mídia sobre o sequestro do Abílio Diniz para mostrar, para relacionar nas entrelinhas. A gente já falou muito aqui sobre essas questões de relacionar nas entrelinhas, por exemplo, do Vargas, né? Vocês lembram disso? O sequestro do Abílio Diniz ao governo, à candidatura do Lula, o que se comprovou, na verdade, que não era verdade. E uma outra coisa importante é o debate da Rede Globo em 1989. Vocês sabem que a Globo sempre faz o último debate das campanhas, seja governo, prefeitura ou presidencial, por questão de contrato. O debate da campanha, o debate do segundo turno foi totalmente manipulado pela Rede Globo, e isso hoje é comprovado. A Rede Globo mesmo, ela assume, né, a sua culpa nesse sentido, de que esse debate ele passou tarde da noite. Com qual objetivo? Ele passou tarde da noite, já chegando na madrugada, para as pessoas justamente não terem o acesso que deveriam a esse debate, que era muito importante. Por que não ter o acesso? Porque naquele tempo não tinha internet, certo? Então, o trabalhador mesmo que precisava ver esse debate para poder ir lá votar, ele dormiu durante o debate, porque ele precisa acordar cedo amanhã. E onde que você vai ver esse debate? No dia seguinte você vê no Jornal Nacional os melhores momentos do debate, no Jornal Nacional, já que você não tem acesso à internet. Hoje a história seria um pouco diferente. E nos melhores momentos do Jornal Nacional mostraram os melhores momentos do Collor e os piores momentos do Lula. E ficou parecendo que, na verdade, o Lula perdeu assim feio aquele debate. Hoje você consegue achar esse debate inteiro, tá? Na íntegra, se você procurar aí na internet. Bom, resultado dessas eleições. O Collor se torna o novo presidente do Brasil. Bom, primeira coisa a se destacar. O governo Collor, ele vai ser então o governo que vai trazer o neoliberalismo ao Brasil, não a consolidação. Então, em que sentido? Então ele vai enxugar a máquina pública e a gente vai começar a ter mais investimentos na iniciativa privada. A máquina pública continua ali, no neoliberalismo, ela tem que cuidar de setores, ela ainda consegue regular a economia, porém ela deixa o mercado mais livre do que em períodos de intervenção estatal. E o Collor começa então uma sequência, as primeiras privatizações no governo do Brasil, que é característica do neoliberalismo. Exemplo, é no governo Collor que se inicia a privatização da VASP, né, que é a Aviação Aérea de São Paulo, a Companhia de Aviação Aérea, para quem é da minha época aí também sabe, a VASP era muito famosa na época, e também é onde é feita a privatização da Uzi Minas de Ipatinga, ou seja, é um inicial sistema de privatizações no Brasil. E logo que ele entra no poder, ele já começa, lançando o seu plano Collor. Mais um plano econômico, vocês estão vendo que tem um monte de plano econômico aí, né? Como que vai ser o plano Collor? Vamos tentar recuperar a economia. O Brasil ainda está na hiperinflação, importante que vocês saibam disso. Mas o plano Collor ele vai consistir em, olha só, a gente sai do cruzado novo, que foi criado lá pelo Sarney, e volta ao cruzeiro. Mudamos a moeda mais uma vez, sim. Eu fico pensando assim, eu vivi em várias relações de moeda aqui no Brasil. Eu vivi cruzeiro antes do Sarney, cruzado novo, cruzado novo, agora o cruzeiro de novo, depois o real, né?
Bom, o que mais que o Collor vai fazer? Ele precisa regular a economia. Então ele precisa incentivar com que as pessoas parem de consumir supérfluos, tá? Até mesmo porque o Brasil está com uma dívida muito grande e ele acredita que o consumo de supérfluos no Brasil é muito alto. As pessoas consomem muito supérfluo. E é por isso que ele vai lançar lá o congelamento de preços, mais uma vez, e também um congelamento de salários, para evitar com que a população consuma principalmente supérfluos. Ele precisa regular essa economia para fazer uma transição ao neoliberalismo. Mas também para fazer isso ele causa uma polêmica no Brasil, até muito controversa, que a sua ministra da Fazenda, que é a Zélia Cardoso de Mello, ela anuncia em rede nacional, pelo governo Collor, pelo plano Collor, o confisco das contas pessoais das pessoas, tanto em contas correntes quanto em contas poupança, de até 18 meses. É o seguinte, durante 18 meses o Estado vai reter a sua economia, a sua conta pessoal, para poder regular a economia, evitar com que você consuma tanto, principalmente, como eu falei para você, supérfluos, para a gente poder equilibrar a economia brasileira. Quem tem no depósito à vista, quem tinha ontem no depósito à vista 50 mil cruzados, pode ir ao banco segunda-feira e sacar, se quiser, 50 mil cruzeiros. Né? Ou quem tinha isso no overnight. O que excede isso, a parte excedente a esses 50 mil, fica depositada no banco, junto ao Banco Central, sob a titularidade da pessoa física ou pessoa jurídica, em forma de cruzados novos. Isso causou um alvoroço gigantesco, porque as pessoas correram no banco para poder tirar dinheiro, mas o banco tem o horário bancário, ele é muito reduzido, vai até 4 horas, se eu não me engano, antigamente ia até às 3, e muita gente teve a sua balança, a sua conta confiscada, muita gente aí que estava entrando na classe média acabou ficando pobre de uma vez, classe média que teve sua renda cortada, foi assim, terrível o que isso causou. E isso gerou um efeito dominó muito grande no Brasil, porque as mesmas indústrias que o Collor está falando de trazer para o Brasil, elas já não querem mais vir. Por quê? Porque uma indústria vai vir para o Brasil, sendo que o Brasil não tem dinheiro para consumir. O cidadão brasileiro tem a sua conta confiscada. Isso causou desemprego, isso causou um estardalhaço gigantesco, uma crise social, uma crise econômica no Brasil tão grande, de desemprego, que as empresas começaram a demitir as pessoas, justamente porque a economia não está rodando. E aí que você vai ter casos gigantescos, você tem o maior índice de casos de suicídio na história do Brasil, que é muito grande, justamente por conta desse plano Collor, por conta do confisco. Então olha só que o Collor ele vai ser muito criticado por conta dessa atitude. Muitas pessoas vão falar que alguma coisa precisava ser feita para a economia brasileira. Porém, essa atitude foi muito drástica, foi muito pesada, foi muito extrema pelo Estado. E aí um ponto muito importante. Em 1992, o Collor vai ser acusado de um grande esquemão de corrupção. Agora a gente vai falar da parte da corrupção do Collor. Ele e o seu tesoureiro durante a campanha eleitoral, o Paulo César Farias. Então o Collor descobriram um esquemão de corrupção do Collor durante a campanha de 1989, aquela campanha que a gente fala que ela foi manipulada, vocês lembram disso? O Collor passou por esse esquemão de corrupção e quem que denunciou o Collor foi o seu próprio irmão, o Pedro Collor, né? Saiu na capa da Veja lá escrito assim, Pedro Collor conta tudo. Descobriram então esse grande esquemão de corrupção do Fernando Collor de Mello, de lavagem de dinheiro, de desvio de dinheiro durante a sua campanha eleitoral. Foi aberta a CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, onde vão averiguar se houve de fato corrupção no governo Collor, e sim, foi constatada a corrupção no governo Collor durante a sua campanha eleitoral. E aí que o Collor, vendo que ele está em maus lençóis, né, politicamente ele já não estava bem, né, por conta do confisco do plano Collor que não deu certo, e agora esse caso de corrupção junto lá com Paulo César Farias. E ele tenta provocar no Brasil algo que você já sabe muito bem que a gente falou durante a ditadura, que é o ufanismo. Significa que ele vai tentar fazer com que as pessoas sintam prazer ou, na verdade, orgulho de serem brasileiras. E ele vai em rede nacional e chama as pessoas para no dia seguinte vestirem verde e amarelo e irem trabalhar de verde e amarelo, irem na escola de verde e amarelo. Só que isso gerou um efeito contrário. A população está tão indignada com ele que espontaneamente as pessoas começaram a sair de preto.
no dia seguinte para ir trabalhar. E isso foi gerando um movimento tão grande que a gente vai conhecer como Fora Collor. As pessoas começaram a se manifestar pedindo o impeachment de Collor. Geralmente as pessoas vestiam camisetas pretas com o rosto pintado de verde e amarelo, falando que é o Brasil, porém nós estamos em luto por conta do presidente. Então o efeito, né, que ele tentou causar no Brasil do ufanismo, desse patriotismo que a gente falou na ditadura militar, aqui deu errado. O Fora Collor foi um movimento tão grande, muita gente confunde com o movimento Diretas Já, mas são contextos próximos no tempo, mas diferentes, né, na questão política. E aí, o contexto da Diretas Já queria eleições diretas. O Fora Collor queria o quê? Fora Collor, é um movimento pelo impeachment. Eles queriam que o Congresso Nacional abrisse o processo de impeachment. Daí começou a crescer esse movimento no Brasil, todo mundo de preto, cara pintada, né? E aí, o que vai acontecer? O Congresso Nacional aceita o pedido de impeachment, vai abrir lá para votação no Congresso, nos parlamentares ali, nos deputados. O Collor, antes dessa cassação, o que ele vai fazer? Antes do processo, da abertura do processo de impeachment, algumas horas antes, ele renuncia. Qual que é o objetivo de renunciar? Se você não passa pela cassação, você não perde os seus direitos políticos. Você pode se candidatar normalmente nas próximas eleições. Só que o Congresso recusou a renúncia do Collor. Sim, o Congresso falou assim, não, você não vai renunciar não, a gente vai votar aqui o processo de impeachment. 441 votos a favor do impeachment de Collor, 38 contrários ao impeachment de Collor. Significa que o Collor vai ter que sair agora pela porta dos fundos do Congresso Nacional. Ah, ele está aí até hoje, tudo bem, mas assim, não é o caso que a gente comentar isso agora, né? Porque depois ele teve seus direitos cassados, suspensos, mas depois voltou, né? Bom, enfim, acabou o governo Collor, quem assume? O seu vice, Itamar Franco, o homem do tupete, né? Vindo aqui de Minas Gerais, o povo começava a homenagear Minas Gerais, eu lembro até hoje da campanha, né? Não era campanha, na posse dele, né, enquanto presidente, o pessoal começou a cantar músicas relacionadas a Minas Gerais, ele ficava emocionado, e ele vai assumir agora para terminar o governo do Collor. Ele não tinha nenhum envolvimento, até então, descobertos em casos de corrupção, apesar de ser o vice. Mas vocês concordam comigo que o Itamar ele vai pegar uma bomba na mão, não é isso? Então vamos ver como é que ele vai se sair. Ele vai sair até meio que neutro, né? E até com um saldo um pouquinho mais positivo em relação aos antecessores aí, o Sarney e o Collor. Primeiro, por quê? Porque pela Constituição de 88, né, que a gente viu lá no governo Sarney, era definido que o Brasil teria que passar por um plebiscito. A população teria que ir lá votar em algumas questões no Brasil. Isso foi em 1993, caiu justamente dentro do governo Itamar, o plebiscito para a população brasileira escolher se a gente ia manter o sistema de presidencialismo, se a gente ia partir para o parlamentarismo, né, que nós teríamos o Congresso mais forte com a presença de um primeiro-ministro, e tinha até o pessoal da monarquia, que dizia que a família real, né, lá a Casa de Bragança, lá, Dom Pedro II, deveria voltar aí ao poder no Brasil. Então a gente passou por uma provação democrática durante o governo Itamar, ali em 1993. O presidencialismo venceu, o parlamentarismo conseguiu até ter um aumento significativo, porém o presidencialismo saiu vencedor nesse plebiscito. Então vocês estão percebendo que o Itamar ficou até bem para a imagem dele, né, ter um plebiscito durante o governo dele, mas isso já era previsto pela Constituição Brasileira de 88. O que o Itamar precisa fazer para poder sair em bons lençóis aqui no Brasil, recuperar essa economia brasileira? Ele não recupera, mas ele vai tentar dar uma cara nova ao Brasil. Ele tenta incentivar um pouco a indústria brasileira, a indústria internacional. Então ele tenta dar alguns incentivos fiscais às indústrias, porque o Brasil está extremamente quebrado. Mas o mais importante ali é que ele anuncia a volta da fabricação do Fusca, em um acordo do governo com a Volkswagen. Ele anuncia a volta da fabricação do Fusca, que é o famoso Fusca Itamar, que é o Fusca de 93, 94. E teve muita gente que chorou com isso, porque o Fusca é um carro alemão, mas as pessoas ficaram muito felizes, né? Porque ele é um carro alemão, só que com um gostinho brasileiro, né? Ao mesmo tempo que ele está mexendo um pouquinho com o orgulho das pessoas aqui com a volta da fabricação do Fusca, ele está tentando rodar essa indústria nacional. Vocês estão percebendo o que ele está fazendo? E o mais importante é que ele nomeia uma personalidade marcante na história do Brasil para o Ministério da Fazenda, para cuidar da economia do Brasil. Fernando Henrique Cardoso, o FHC, que vai ser o futuro presidente do Brasil.
Quem é Fernando Henrique Cardoso? É um sociólogo importante, lutou contra a ditadura militar, mas é um sociólogo, professor da USP de São Paulo, e ele era nada mais nada menos do que um aluno, um discípulo de um dos maiores sociólogos do mundo, que é o Florestan Fernandes. Então, ele é um cara extremamente gabaritado, que a imagem dele enquanto ministro da Fazenda já causa mais tranquilidade, pelo menos na linha política no Brasil. Mas na economia foi muito importante o que o FHC fez, né, o Fernando Henrique Cardoso. Porque eles tentaram começar a elaborar uma nova moeda para o Brasil. Sim, está surgindo o Plano Real. Mas como fazer o Plano Real? Como fazer com que o Plano Real não seja que nem de cruzeiro para cruzado, de cruzado para cruzado novo, só cortando os 3 zeros, depois de cruzado novo para cruzeiro de novo? Como fazer? Fazer uma transição para uma nova moeda mais segura. Primeiro, você entra com uma moeda flutuante e transitória chamada de URV. Antes do Plano Real, entre o Cruzeiro e o Plano Real, nós teremos a URV, Unidade Real de Valor. É uma moeda virtual, significa que ela não tinha em dinheiro físico, né, espécie, mas ela também não estava na internet, porque virtual o pessoal acha que é só a internet, mas é uma moeda onde tantos cruzeiros que você tem valem quantas URV. Ela não existe no papel, a não ser em ticket alimentação, ticket refeição. E a URV é uma moeda flutuante, significa o quê? Cada dia ela vai variar o seu valor. É o seguinte, todos os dias você tinha que acordar cedo, olhar no jornal lá no Bom Dia Brasil e ver qual que é a cotação da URV para aquele dia. Ela tem que estar próxima do dólar. Isso a indústria nacional tem que se movimentar, vendo que o Brasil está mudando a moeda, está buscando uma estabilidade maior. Então a indústria começa a se movimentar, a Bolsa de Valores se movimenta e a URV ela tem que estar próxima do dólar. No dia que ela chegar e falar assim, ó, agora ela está igual ao dólar ou melhor que o dólar, a URV sai de circulação, fala assim, ó, agora ela pode sair. Ela flutuou até o dólar e agora vira Plano Real. Foi quando chegou em 1994, a URV sai de cena e entra o Plano Real. O Plano Real, a moeda real, a nota de R$1, começou a valer $1. Na verdade, no começo ela valia até mais do que $1. Olha só esse estardalhaço que a economia brasileira está causando no mundo. E aí eu lembro muito bem até hoje dos meus primeiros R$2, não tinha nota de R$2, eram 2 notas verdinhas de R$1, vocês lembram? Que deu para fazer um monte de coisa com aquelas 2 notinhas ali, sabe? Então, assim, a gente se sentiu orgulhoso. Eu lembro até hoje disso. Falava assim, nossa, R$1, estamos que nem dólar aqui. Era impressionante isso. E aí o sucesso do Fernando Henrique Cardoso nesse sentido fez com que ele saísse do seu cargo de ministro da Fazenda justamente porque ele vai se candidatar às eleições para presidente. Ou seja, e vai vir com muita força por ter sido o criador do Plano Real. Muita atenção, o Plano Real foi feito no governo Itamar pelo ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso. Ok, gente, o governo Fernando Henrique Cardoso é o governo que mais durou em tempo aí, até agora que a gente está falando, que durou ali desde 1995 e foi até 2002, né? Porque ele fez aí, a gente vai falar daqui a pouco da reeleição. Ele assume o governo, ele na campanha eleitoral vai ser contra o Lula, o principal opositor ao Fernando Henrique Cardoso vai ser o Lula, que está aí de novo. Porém, o Fernando Henrique Cardoso, a campanha dele é toda voltada pelo Plano Real, o criador do Plano Real. E isso faz com que ele vença no primeiro turno nas 2 eleições que ele for participar, tá bom? O Plano Real foi muito forte nesse sentido. Importante característica fundamental sobre o Fernando Henrique Cardoso. Nós falamos que o Collor trouxe a ideia do neoliberalismo e iniciou algumas privatizações. O governo de Fernando Henrique Cardoso consolidou o Brasil no cenário neoliberal, através de mais ou menos aí 100 privatizações de estatais no Brasil. Desde a Light, Companhia Elétrica do Rio de Janeiro, Eletrobras e a principal, a Companhia Vale do Rio Doce, que foi privatizada em 1997, numa bagatela aí mais ou menos aí de R$2 bilhões. Foi muito criticada porque a Vale valia cerca de R$6 bilhões e o governo privatizou por R$2 bilhões. Hoje ela não se chama Vale do Rio Doce, ela foi fundada lá no Vargas. Hoje ela se chama Vale. É uma das maiores mineradoras do mundo? Sim, porém ela não é mais do Brasil. Privatização durante o governo de Fernando Henrique Cardoso. Então vocês estão entendendo o que é a consolidação do neoliberalismo?
E a gente passa muito por isso, porque a telefonia também foi privatizada nesse período. E aí que você começa a ver surgindo em várias empresas, a telefonia móvel começa a surgir. Então tem muita gente que vai defender o neoliberalismo por conta dessa diversidade, e a tecnologia que chega em um país ela acaba sendo maior por conta da concorrência, né? Do neoliberalismo. Ele permite essa concorrência de empresas aí. A telefonia, depois a gente vai ter a internet chegando no Brasil, a gente vai ter a banda larga chegando no Brasil. Tem muita gente então que olha por esses olhos, né, por esse lado da importância das privatizações. Porém, não é mais pertencente ao Estado. Então tem pesos e contrapesos aí para quem quiser fazer uma análise. Ainda falando da parte econômica, o Fernando Henrique Cardoso, como a gente está falando que ele é um governo neoliberal, ele vai lançar o PDV, que significa Programa de Demissão Voluntária. O Estado precisa enxugar a sua máquina pública ainda mais, é neoliberal. E aí ele lança o programa de demissão voluntária. Se você tem um cargo público federal, você está sendo convidado a se demitir. Você é obrigado? Não. É o seguinte, se você se demitir, você vai ganhar uma indenização, certo? E aí você vai poder construir o seu próprio negócio, alguma coisa assim. Agora, se você não se demitir, você vai ter que passar por dificuldades financeiras. Vou dar um exemplo para vocês. Os funcionários de banco, principalmente o Banco do Brasil, eles criticavam muito, né, esse programa de demissão voluntária, porque era o seguinte, ou você se demite ou você continua aqui no banco, só que você vai ser transferido para uma região distante da onde você nasceu, da onde você vive. Então eles impunham condições mais pesadas se você não quiser se demitir. O resultado disso foi muita gente se demitindo para enxugar essa máquina pública. O Estado acabava contratando funcionário, fazendo concurso e contratando funcionários novos ali para o cargo desse sujeito que se demitiu, até mesmo porque quando você entra novo no Estado, o seu salário é menor, e assim o governo está tendo menos gastos, né? Então assim, o mais velho que tem um salário maior, ele se demitiu, o mais novo que está entrando, ele tem um salário reduzido por enquanto, então você reduz gastos. Ainda no primeiro mandato do FHC, a gente vai ter aí estabelecido aqui no Brasil uma crise muito forte, que é uma crise agrária no Brasil. O Brasil sempre teve crise agrária, a distribuição de terras e de riquezas no Brasil sempre foi desigual. Vocês que acompanharam as nossas videoaulas de história do Brasil, a gente sempre falou disso, de um problema social grave. E a gente vai ter assim, durante o governo Sarney, a gente vai ter o início do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, mas a eclosão pesada mesmo do MST vai ser no governo do Fernando Henrique Cardoso, onde o Movimento Sem Terra vai reivindicar melhores condições e melhor distribuição de terras e de riquezas no Brasil. O FHC, gente, ele se coloca em qual posição em relação ao MST? O FHC inicialmente ele apoia, né, ele concorda, até mesmo como um sociólogo, né, que escreveu obras assim discutindo essas relações de terras no Brasil. O FHC até apoia o MST, sim. E ele fala que ele conseguiu, o FHC até hoje ele fala que ele foi o cara que mais assentou famílias. Significa assim, assentar famílias significa distribuir terras para famílias. Ele diz que foi o que mais assentou famílias, o que o MST discorda, tá? Você tinha uma listinha lá no governo FHC que as famílias sem terra, elas tinham que dar o nome lá e assim entravam numa fila. E aí elas eram assentadas, tá? Elas iam recebendo suas terras. O INCRA, né, que seria o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, ele estava cuidando dessa parte. Porém, algo nebuloso aconteceu durante o governo do FHC, que foi o famoso massacre de Eldorado dos Carajás, em 96, que cerca de 19 sem-terras foram mortos ali no sul do Pará por grandes latifundiários, por grandes fazendeiros. Foi um massacre pesadíssimo que aconteceu na época. O Fernando Henrique Cardoso, na época, lamentou, mas ao mesmo tempo ele se colocou a favor do MST. Se vocês procurarem documentos do MST, eles discordam dessa ideia que o FHC assentou mais famílias no Brasil, tá? O MST discorda porque a reforma agrária não foi feita necessariamente no governo do Fernando Henrique Cardoso. Mas vocês entendem aí que o Estado ele está tentando ter um compromisso maior social, né? Mesmo que ele não cumpra o que foi prometido ou o que ele está falando. Pois bem, em 1997, sabendo dessa força ainda do Plano Real, nós teremos a Emenda Constitucional. O que significa isso? Vamos elaborar uma lei que vai ser incorporada à Constituição de 98. E que emenda é essa? A emenda
ou a lei que vai permitir reeleição para presidente do Brasil. Uma reeleição. Você cumpre mandato de 4 anos, se reelege uma vez, cumpre mais 4 anos. O FHC percebeu que ele poderia ser eleito, que ele ainda estava sendo sustentado por esse plano real. E aí ele cria essa emenda da reeleição, onde a sua base aliada no Congresso vai lá aprovar a reeleição. E não deu outra, é aprovada a reeleição pela força do FHC e do plano real. E aí o Fernando Henrique Cardoso consegue se reeleger novamente pelo primeiro turno, deixando o Lula ali sem chegar no segundo turno com uma força grande. O que a gente destaca do FHC agora após a reeleição? A criação do Enem, sim, esse aí que a gente está tentando, né? Que a gente vai fazer e vai ter sucesso, que é o Exame Nacional do Ensino Médio. Mas o que é o Enem naquele período? O Enem ele era só um exame nacional no ensino médio, para ver como que você está no ensino médio. Ele não te dava uma vaga na universidade necessariamente. Na verdade, os primeiros Enems, que foram os que eu fiz, eles faziam o quê? Você poderia até, dependendo da universidade que você for fazer, principalmente se for privada, essa universidade poderia utilizar a sua nota do Enem para te dar alguns pontos a mais. Mas, no geral, era mais para avaliar como é que está o desempenho do ensino médio brasileiro. E muito importante, em 2001, finalzinho do governo do Fernando Henrique Cardoso, nós teremos o famoso apagão. Quem não se lembra do apagão? Significa que o Brasil teve uma crise energética gigantesca no Brasil, que teve um apagão definitivamente, era muito comum isso acontecer, as pessoas tinham medo que as luzes do Brasil inteiro se apagavam, nunca vou esquecer disso, tá? Andando à noite na rua, de repente apagou tudo, assim, acabou tudo. E essa crise tem a ver com o quê? Com a questão econômica e a questão social do Brasil, sim. Porque o apagão ele é relacionado à falta de investimento nas hidrelétricas brasileiras, na questão energética do Brasil, pelo governo Fernando Henrique Cardoso, e na falta de organização dessas hidrelétricas. Então, o apagão já mostra pra gente um pouco, tá? Olha só, isso é importante, uma crise do governo FHC. E para contribuir com isso, o final do governo FHC também foi pautado por muitas críticas, né? Principalmente por conta da crise do Plano Real, que essa crise do Plano Real ele já está muito mais assim abaixo do que seria no começo, né? Ele está muito mais desvalorizado em relação ao dólar, né? Você tem uma crise em países emergentes no mundo, por exemplo, o Fernando Henrique Cardoso mesmo, ele fala que essa crise do Plano Real começou na verdade no México, que o México também era um país que estava em desenvolvimento como o Brasil, mas que passou por um processo de crise que depois puxou a crise do Brasil, e aí levando em consideração também que a Argentina estava em crise, a Argentina tinha decretado moratória, e aí o Plano Real foi desvalorizando, porque o dólar foi subindo, o Plano Real foi desvalorizando, e isso causou já caracterizou o final do governo do FHC. Para piorar a situação, no final do seu mandato, o FHC ali, a base aliada do governo FHC foi acusada de corrupção. Lembra que a gente falou da emenda constitucional da reeleição agora há pouco? Pois é, alguns senadores, entre eles o Antônio Carlos Magalhães, foram acusados, Jader Barbalho, Antônio Carlos Magalhães e o Arruda foram acusados de corrupção durante o governo FHC, principalmente na emenda constitucional, de manipularem o telão do Senado para a aprovação da emenda constitucional da reeleição. Então o governo do FHC começou muito forte pelo Plano Real e terminou com crise energética, crise econômica pelo Plano Real e acusações de corrupção. Vamos lá, gente. Último governo, campanha presidencial de 2002, Fernando Henrique Cardoso já não está mais ali. Lula se candidata e vence no segundo turno contra o candidato que o Fernando Henrique Cardoso apoiava, do PSDB, que seria o José Serra. O Serra, para quem não sabe, do governo Fernando Henrique Cardoso, ele foi importante porque é um economista, o Serra, mas ele foi ministro da Saúde no FHC e ele foi importante principalmente, a campanha dele foi pautada muito na questão do combate a HIV, né? A AIDS, que para quem não sabe, o Brasil durante o governo do Fernando Henrique Cardoso foi muito importante o combate à AIDS, justamente porque o Brasil começou a produzir no governo ali o seu próprio coquetel, né, o coquetel, e distribuir gratuitamente para as pessoas portadoras de HIV. Né? Então isso foi muito importante, é uma coisa que muita gente fala que isso funciona até hoje no Brasil. E é importante que você saiba que a campanha dele foi pautada na continuidade do neoliberalismo proposto pelo FHC e também na propagação de programas sociais no Brasil, que também já tinha alguns que já estavam começando ali no FHC. Então, ele, diferente daquela campanha que a gente viu em 89 em relação ao Collor,
O Lula, ele mudou um pouco o discurso, mas assim, ele nunca falou em socialismo, mas ele mudou um pouco o seu discurso, tentando falar, se eu não conseguir andar lado a lado com o empresariado brasileiro, nunca vou ser eleito, que sempre vão boicotar. Então, ele conseguiu muito bem aliar a relação popular, né, o povo, através dos programas sociais, e uma proposta de neoliberalismo de continuidade no FHC. A própria imagem do Lula modificou muito, né, se vocês forem ver, daquele homem que vestia a camiseta vermelha, que muitas pessoas, inclusive, tinham medo, né, dessa imagem dele, uma imagem mais proletária, para uma imagem um pouco mais limpa, né, do ponto de vista que a gente está falando aqui de um padrão, né, de um padrão estético no Brasil. E como vai ser o governo dele? Como eu falei para vocês, a continuidade do neoliberalismo. Se o FHC, ele privatizou mais aí de 100 empresas, né, empresas de grande porte, o Lula é caracterizado também por privatização de rodovias federais. Então você pode até pensar assim, então foram privatizações menores, mas foram privatizações que ele fez também. Então o governo Lula, gente, o governo Lula não é socialista, o governo Lula é caracterizado também pelo neoliberalismo. Vou dar um outro exemplo para vocês, que o governo Lula é caracterizado por transformar aquele Enem que foi criado do Fernando Henrique Cardoso num vestibular um pouco mais importante, né? De um exame, simples exame nacional, para um vestibular, que depois lá na frente vai unificar os vestibulares, mas a gente vai ter a criação do ProUni, o Programa Universidade para Todos, que é um programa neoliberal, sim. Quer que eu dê um exemplo para vocês? Claro, o Brasil ele precisa aumentar o número de vagas em universidades federais, para que todos tenham acesso, porque vocês concordam comigo que é direito, e no dia que todos tiverem acesso às universidades federais, significa que a gente vai eliminar o sistema de vestibular. Vocês não precisariam estar aqui assistindo essa videoaula para entrar na universidade, que você teria direito ao acesso. Porém, vocês concordam também comigo que para um Brasil, né, um país do tamanho do Brasil, isso é muito difícil de acontecer assim de bate-pronto? É uma medida a longuíssimo prazo, nem a longo prazo. Então, se o governo não aumenta o número de vagas em universidades ao ponto de eliminar o sistema de vestibular, que é um sistema extremamente desigual, porque nem todo mundo consegue ter acesso, né, ao estudo, o que acontece? Você investe na iniciativa privada. As universidades privadas, elas começam a dar bolsas de 50% ou 100%, de acordo com a sua renda e de acordo com a sua nota no Enem. Então, as universidades privadas te dão essa bolsa. Porém, elas são isentas de alguns impostos. Ou seja, estamos tirando um pouco do conceito do que é público, da universidade pública, e estamos investindo mais na privada através desse programa ProUni. Então, ele é uma atitude neoliberal do governo Lula. E você deixou o seu comentário, se você é a favor, se você é contra, mas aí não cabe a mim aqui ficar falando. Eu estou passando para vocês o que foi o governo Lula, essa atitude neoliberal. Além dessas atitudes neoliberais, eu falei para vocês também que ele tinha um investimento em programas sociais. Sim, é muito característico do governo Lula os seus programas sociais, e a gente vai citar aqui dois aqui que são importantes. Um que foi muito importante em sua campanha, que vai ser o programa Fome Zero, onde o Lula ele dizia em sua campanha que ele ia erradicar a fome no Brasil, tirar o Brasil do mapa da fome, do mapa da miséria, e o Fome Zero seria um grande programa que teriam vários outros subprogramas que iam cuidar de vários setores necessitados no Brasil. Entre eles, a gente tem o Bolsa Família. Na verdade, todas essas propostas vocês já tinham, de uma certa forma, no FHC. Porém, no Lula, isso vai ser muito mais desenvolvido. Então, o Bolsa Família, ele já começa, para famílias de baixa renda, dar um subsídio para essas famílias de baixa renda. Tem muita gente que vai criticar até hoje o Bolsa Família, que o governo está cortando agora gasto do Bolsa Família. Tem gente que vai falar que não acha que tem que ter Bolsa Família, por aí vai. Mas é uma característica marcante do governo Lula. Detalhe, o Fome Zero, ele já não existe mais. O Bolsa Família, ele ainda existe. Também é no governo Lula a questão do crédito, né? O governo ele começa a desburocratizar, tá, o acesso ao crédito para a população. Então você começa a ter acordos com bancos para poder aumentar o crédito para a população. Isso causou no Brasil um aumento do consumo dos brasileiros. Significa que aquela família que era basicamente miserável antigamente, hoje ela consegue ter um acesso maior ao crédito através dos programas sociais, através do acesso ao ProUni, como a gente está falando, e essa família começa a ter acesso ao crédito e ter um poder de consumo um pouco maior. E é
característica você ver famílias no governo Lula bem pobres começando a ter acesso a comprar televisores gigantescos, o primeiro computador, você tinha um programa, tem aqui o seu primeiro computador, então as pessoas começaram a ter acesso. E isso é importante porque o governo Lula vai usar isso como propaganda para falar que ele tirou muitas pessoas da linha da miséria, o Brasil saiu do mapa da fome, né, a linha da miséria aqui e tal, e as pessoas começaram a ter acesso ao consumo. E a classe média é muito pautada pelo poder de compra, então ele vai falar que colocou bastante gente na classe média, que levou bastante gente para a classe média, só que também ao mesmo tempo é uma classe média endividada, porque você compra muito através do crédito, não à vista. E lá na frente isso vai causar, né, um certo prejuízo, vai causar uma reação lá na frente por conta principalmente desses créditos que estão sendo dados e que são, na verdade, muitos aí vão falar que são ilusórios, porque você endivida as pessoas, mas coloca na classe média, mas é uma classe média decadente. Seguindo toda essa linha ainda que a gente está falando, o governo Lula ele vai ser característico também por aumentar e elevar o PIB, né, uma diversificação econômica no Brasil que eleva o PIB brasileiro. O PIB brasileiro, aí cerca de 4%, faz com que o Brasil ele saia da 12ª colocação dos países mais ricos, né, economicamente, para a 8ª colocação aí no ranking dos países mais ricos economicamente. Agora, eu peço para que vocês tomem muito cuidado de falar assim do 12º lugar para o 8º lugar. Porque o crescimento econômico, isso tem muito a ver, inclusive, com os investimentos que estão sendo feitos, dessas indústrias agora do neoliberalismo que estão chegando, né? Também você tem a questão do pré-sal, da descoberta do pré-sal em águas brasileiras, né, que vai fazer com que a Petrobras se valorize aqui no Brasil, né, as ações da Petrobras subam bastante. Porém, o desenvolvimento econômico não representa necessariamente o desenvolvimento social, porque o índice de desenvolvimento humano no Brasil ainda é muito baixo. Você ter dinheiro e não aplicá-lo numa maneira para distribuição de renda mais igualitária, não significa então que você vai ter um desenvolvimento social, ok? Porém, sabendo dessa proposta do neoliberalismo com programas sociais, o governo Lula também se reelege, termina o seu mandato de 8 anos e ao final de seu mandato ali em 2010, né, o Lula ele chega a 80% de aprovação da população brasileira. Então seu mandato termina com 80%, algo inédito para a República Brasileira. Pessoal, falamos de vários presidentes, falamos pra caramba hoje, vários planos que vocês viram, que tem um monte de plano econômico aqui, eu quero que vocês guardem tudo isso com muito carinho. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam. Eu estou muito feliz de estar concluindo essa série de presidentes aqui no Brasil, é muita coisa, vocês não sabem o tamanho do estudo que tem que ser feito, a preparação de aula que tem que ser feita, mas ao mesmo tempo eu fico muito feliz até mesmo porque está chegando a sua hora, meu amigo, está chegando. A gente vai fazer mais vídeos, tá? Como eu falei para vocês, não se preocupem, as videoaulas continuam com temas ainda que precisam ser abordados, com exercícios, por aí vai, que vocês me cobram bastante. A gente vai fazendo, mas eu tô muito feliz de estar concluindo o conteúdo corrido aqui de História do Brasil, que é mais importante até mesmo do que de História Geral para o Enem. Deixe aí nos comentários, não deixe de me seguir nas redes sociais, a gente vai trocando uma ideia, dá aquele ufa agora. Agora, força aí, gente. Foi um grande prazer, um grande beijo. Fui!